Apesar de relativamente curta, a Carta aos Gálatas faz parte dos grandes textos paulinos, encontrando seu lugar tradicional junto às Epístolas aos Coríntios e aos Romanos. Essas 4 cartas são, pelo que parece, afins. O autor é o mesmo e os mesmos adversários são visados, variando tão somente os destinatários com seu ambiente e questionamentos próprios. A Galácia, terra dos Gálatas, lembra o nome Gália. De fato, os Gálatas eram de raça céltica e de imigração recente na Ásia Menor, pois sua chegada datava nos anos 280 a.C. Procurando escapar às pressões invasoras dos germanos, determinados grupos desse povo haviam se instalado no centro-norte da península. Mais tarde, os romanos criaram a província da Galácia, juntando-lhe regiões do centro, Frígia, Psídia, Licaônia e Isáuria. Paulo percorreu primeiramente a parte sul da província, criando ali comunidades cristãs. Mais tarde, no decurso de sua segunda e terceira missão, atravessou a Galácia propriamente dita, suscitando novas igrejas locais. Não conhecemos exatamente os destinatários da carta aos Gálatas. Os cristãos de toda a província? Os do sul? Os do norte? Em todo caso, a epístola marca o ápice dos atritos surgidos entre Paulo e os cristãos judaizantes. É apegados às suas origens e tradições judaicas, principalmente aferrados à lei do Antigo Testamento. São superapóstolos de Coríntios 2, que não querem conscientizar-se do caráter caduco da antiga aliança. Na carta aos Romanos, Paulo iria abordar a mesma tese da justificação unicamente pela fé, com os mesmos argumentos e muitas vezes quase com expressões idênticas. A sua oposição, no entanto, aparecerá mais calma, senhora de si, mais preocupada em aprofundar as provas e argumentos. Apesar do tempo já decorrido, a carta aos Gálatas continua sendo de grande importância para nós. O problema da lei é hoje ultrapassado, mas a noção de liberdade é um tema de discussão perfeitamente atual. Os homens de hoje, bem como os de todos os tempos, também se preocupam em encontrar determinadas estruturas, regras ou regrinhas mais ou menos milagrosas para tentar fugir da questão central da vida. Deus quer levar-nos à maturidade da liberdade plena, mas exige uma adesão sincera, total e fiel, um compromisso pessoal. Sua palavra nos questiona e esquadrinha. Não existe fórmula mágica que possa dispersar-nos do compromisso da fé animada pela caridade. Aquele que nos amou e se entregou por nós não pode contentar-se com menos. Carta aos Gálatas, capítulo 1. Saudação. Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por intermédio de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que o ressuscitou dos mortos, assim como todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados, a fim de arrebatar-nos da perversidade deste mundo presente, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Advertência. Há um só Evangelho. Admiro-me que não depressa estejais desertando de quem vos chamou pela graça de Cristo, passando para um outro Evangelho. Não existe realmente um outro. Não. São apenas certas pessoas que vos perturbam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo se nós próprios, mesmo se um anjo descido do céu, vos anunciasse um Evangelho diferente daquele que vos anunciamos, maldito seja. Já vos dissemos e agora repito: se alguém vos anunciar um Evangelho diferente
daquele que recebestes, maldito seja. Acaso estou eu procurando a aprovação dos homens? Ou antes a de Deus? Estou querendo agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não mais seria servo de Cristo. Como Paulo se tornou apóstolo, eu vos declaro, irmãos, o evangelho que vos preguei não é, de fato, de inspiração humana. Não é tampouco de um homem que o recebi ou aprendi. Não, é por revelação de Jesus Cristo. É certo ouviste falar de que modo eu me comportava outrora no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus e queria destruí-la, e como em questão de judaísmo me distinguia no meio de meus concidadãos e contemporâneos, tão zelosamente estava apegado às tradições de meus pais. Mas quando aquele que me escolheu desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça, achou bom revelar seu Filho em mim, para que eu anunciasse aos pagãos, logo, sem consultar a ninguém e sem ir a Jerusalém, para junto dos que eram apóstolos antes de mim, fui para a Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e passei 15 dias com ele. Não vi nenhum outro apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor. O que vos estou escrevendo, atesto diante do Senhor que não é mentira. Depois eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia, mas pessoalmente era um desconhecido para as igrejas de Cristo que estão na Judéia. Elas apenas ouviram dizer: aquele que outrora nos perseguia, agora está anunciando a fé que antes queria destruir. E davam glória a Deus por minha causa. Paulo é aceito pelos outros apóstolos. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, até levei Tito comigo. Fui, aliás, por causa de uma revelação, e o evangelho que estou pregando aos pagãos, eu o expus numa reunião particular às autoridades da igreja, receoso de estar correndo ou ter corrido inutilmente. Ora, nem mesmo Tito, meu companheiro, que é grego, foi obrigado a se circuncidar. Ele o seria por causa dos falsos irmãos, intrusos, que se tinham infiltrado para espionar a liberdade que possuímos em Cristo Jesus, com a intenção de reduzir-nos à escravidão. A eles, nem por um instante cedemos para que a verdade do Evangelho continuasse firme entre vós. Quanto às autoridades reconhecidas, o que então eram, não me importa. Deus não liga para a posição social das pessoas. Essas autoridades, de fato, a mim nada impuseram. Bem ao contrário, elas viram que a mim tinha sido confiada a evangelização dos incircuncisos, assim como a Pedro a evangelização dos circuncisos. Pois o mesmo que tinha orientado ativamente Pedro, confiando-lhe o apostolado no meio dos judeus, tinha orientado também a mim, confiando-me o apostolado no meio dos pagãos. Reconhecendo, portanto, a graça que me fora concedida, Tiago, Cefas e João, considerados como as colunas, deram um aperto de mão a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Para nós, os pagãos, para eles, os judeus. Devíamos somente lembrar-nos dos pobres, coisas, aliás, que me esforcei por fazer. O conflito de Antioquia, a verdade do Evangelho e a graça da fé. No entanto, quando Cefas foi a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois merecia repreensão. Realmente, antes que chegassem certas pessoas do partido de Tiago, ele tomava suas refeições com os pagãos. Mas quando elas chegaram, tirou o corpo e manteve-se afastado, por receio dos circuncidados.
Os outros judeus também fizeram a mesma simulação. Até o próprio Barnabé deixou-se envolver por esta duplicidade. Então, ao ver que não procedia direito de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: se você, que é judeu, segue os costumes pagãos e não os judaicos, como pode obrigar os pagãos a seguir costumes judeus? Nós, de nascimento, somos judeus e não pecadores do paganismo. No entanto, por sabermos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo, nós abraçamos a fé em Cristo Jesus para sermos justificados em virtude da fé em Cristo e não em virtude da prática da lei. É que ninguém se tornará justo pela prática da lei. Se ao procurarmos ser justificados em Cristo, acham que também nós somos pecadores, Cristo estaria então a serviço do pecado. Que absurdo! Se estou reconstruindo o que destruí, eu mesmo provo que sou um transgressor. Pois é pela lei que estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Sou um crucificado com Cristo. Eu vivo, mas não mais eu. Cristo é que vive em mim. A vida que presentemente eu vivo na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se ofereceu por mim. Não inutilizo a graça de Deus. Se realmente a justiça nos viesse através da lei, então Cristo teria morrido sem objetivo. Ó Gálatas sem juízo! Quem vos enfeitiçou? Ante vossos olhos tinham afixado a imagem de Jesus Cristo crucificado. Quero saber de vós apenas uma coisa: foi pela prática da lei que recebestes o Espírito ou pela adesão à fé? A tal ponto falta-vos juízo? Começastes pelo Espírito e acabais pela carne. Toda essa experiência foi para nada. Se realmente fosse para nada, quem vos comunica o Espírito e realiza milagres no meio de vós, o faz porque praticais a lei ou porque aceitastes a fé. É como Abraão. Ele teve fé em Deus, e isto lhe foi creditado como justiça. Entendei, portanto, os que aderem à fé é que são filhos de Abraão. A Escritura, prevendo que Deus justificaria os pagãos pela fé, anunciou antecipadamente a Abraão: todos os povos serão abençoados em ti. Portanto, os que se apegam à fé são abençoados com Abraão, o homem da fé. Quanto àqueles que se apegam às práticas da lei, todos eles estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito seja todo aquele que não pratica permanentemente tudo o que está escrito no livro da lei. Que devido à lei, ninguém se torna justo diante de Deus. É coisa evidente, pois: o justo viverá pela fé. Ora, a lei não se baseia na fé. Pelo contrário, quem cumprir seus mandamentos por meio deles, viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição, pois está escrito: maldito seja todo aquele que foi suspenso no patíbulo, para que a bênção de Abraão chegasse aos pagãos por meio de Jesus Cristo, para que pela fé recebêssemos o Espírito prometido. A lei não anula a promessa. Irmãos, dou-vos um exemplo de ordem humana. Mesmo sendo um homem, ninguém desautoriza ou modifica um contrato devidamente ratificado. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não está dito, e aos descendentes, no plural, mas é a tua descendência no singular, isto é, a Cristo. Penso, portanto, o seguinte: um contrato foi devidamente ratificado por Deus, e a lei que sobreveio 430 anos depois não o pode anular, porque tornaria vã a promessa,
Realmente, se a herança é conseguida pela fé, não o é mais pela promessa. Ora, foi por meio de uma promessa que Deus concedeu sua graça a Abraão. Então, para que a lei? Ela foi acrescentada em vista das transgressões, até que viesse a descendência a quem era destinada a promessa. Ela foi promulgada pelos anjos e entregue através de um mediador. Mas não é necessário um mediador no caso de uma só pessoa. Ora, Deus é um só. A filiação divina. A lei então contradiz as promessas de Deus? De jeito nenhum. Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então sim, a justiça viria pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o jugo do pecado, para que o dom da promessa fosse feito aos que têm fé, por força da fé em Jesus Cristo. Antes da chegada da fé, estávamos trancados no calabouço da lei, aguardando a fé que havia de revelar-se. De modo que a lei nos serviu de pedagogo encarregado de levar-nos a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Já que veio a fé, não estamos mais sob a autoridade de um pedagogo. Todos vós, de fato, sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Vós todos que fostes batizados em Cristo, fostes revestidos de Cristo. Não há mais nem judeu, nem grego. Não há mais nem escravo, nem homem livre. Não há mais nem homem, nem mulher. Todos vós, realmente, sois um só em Cristo Jesus. Se pertenceis a Cristo, sois então a descendência de Abraão. Sois herdeiros por força da promessa. Agora, eu explico o meu pensamento. Enquanto o herdeiro é menor, nada o diferencia de um escravo, embora seja dono de tudo. Ele fica sob a autoridade dos tutores e administradores de seus bens, até a data determinada pelo pai. Nós também, quando éramos menores, estávamos escravizados pelas estruturas do mundo. Mas quando chegou a data marcada por Deus, Ele, Deus, enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido súdito da lei, para resgatar os súditos da lei, e assim fazer de nós filhos adotivos. E a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Papai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e se és filho, também és herdeiro. Tal é a verdade de Deus. Paulo e os Gálatas. Outrora é verdade quando não conhecieis a Deus, vi fiéis escravizados a deuses que na realidade não o são. Mas agora, tendo conhecido Deus, ou melhor, tendo sido conhecidos por Deus, como podeis voltar de novo a essas estruturas fracas e miseráveis, das quais quereis vos tomar de novo de escravos? Dais importância a dias, meses, estações, anos. Receio muito que meu trabalho por vós tenha sido inútil. Assemelhai-vos a mim, irmãos, suplico, já que eu me assemelhei a vós. Não me causastes dano nenhum. Bem sabeis, eu estava fisicamente doente quando pela primeira vez vos anunciei o Evangelho. Este meu estado físico foi para vós uma provação, e não me demonstrastes nojo nem desprezo. Antes vós me acolhestes como um anjo de Deus, como a Cristo Jesus. Onde estão vossos protestos de alegria? Atesto que, se vos fosse possível, terias arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Será que me tornei vosso inimigo por dizer-vos a verdade? Aquelas pessoas mostram interesse por vós, mas não honestamente. O que elas querem é afastar-vos de mim para que mostreis vossa afeição por eles como por mim.
Merecer a vossa afeição é coisa boa, mas que isso seja sempre e não apenas quando estou convosco. Meus filhinhos, estou sofrendo de novo por vós como sofre a mulher que dá à luz a seu filho até que o Cristo se forme em vós. Gostaria de estar junto de vós neste momento para mudar meu tom de voz e encontrar as palavras certas, pois não sei mais como proceder convosco. A alegoria de Agar e Sara. Dizei-me vós que desejai vos submeter à lei. Não entendeis essa lei? Na verdade está escrito: Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da mulher livre. Mas o filho da escrava nasceu conforme as leis da natureza, enquanto o filho da mulher livre, em virtude da promessa. Temos aí um outro sentido ainda mais profundo, pois as mulheres são as 2 alianças. Uma, a do Monte Sinai, dá a luz para a escravidão, ela é Agar. Bem, Agar é o Monte Sinai que está na Arábia. Ela corresponde a Jerusalém atual, pois continua escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Porque está escrito: Alegra-te, estéril que não dás à luz. Grita de alegria, tu que não experimentas as dores do parto. Pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da mulher que tem marido. Vós, irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa. Mas como então o filho nascido conforme as leis da natureza perseguiu o filho nascido segundo o Espírito, o mesmo ocorre agora. No entanto, o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho. De jeito nenhum o filho da escrava poderá ser herdeiro juntamente com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, desse modo é que não somos filhos de uma escrava, mas filhos da mulher livre. Cristo nos libertou para que fôssemos realmente livres. Portanto, continuai firmes, sem vos sujeitar novamente ao jugo da escravidão. A liberdade cristã. Sim, eu, Paulo, vos digo: se vos fizerdes circuncidar, Cristo de nada vos servirá. Atesto de novo a todo aquele que se deixa circuncidar, que ele é obrigado a observar toda a lei. Rompestes com Cristo, vós todos que procurais a justiça na lei, fostes degradados da graça. Quanto a nós, é do Espírito e pela fé que aguardamos a justiça esperada. Pois em Cristo, nem a circuncisão vale coisa alguma, nem a incircuncisão, mas a fé animada pela caridade. Corríeis tão bem. Quem se meteu a impedir-vos de obedecer à verdade? Esta sugestão não provém de quem vos chamou. Um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. Pessoalmente, continuo confiando em vós, no Senhor, de que não pensareis de modo diferente. Mas estou certo de que o homem que provoca confusões no vosso meio, seja ele quem for, receberá seu castigo. Irmãos, se ainda continuo pregando a circuncisão, por que então ainda estou sendo perseguido? Neste caso, acabou-se o escândalo da cruz. Que se mutilem de uma vez os que semeiam a desordem no vosso meio. Vós fostes chamados para a liberdade, irmãos. Mas não façais desta liberdade um pretexto para dar vazão às tendências inferiores. Ao contrário, pela caridade, ponde-vos a serviço uns dos outros. Porque a lei inteira é plenamente cumprida nesta única formulação: deves amar teu próximo como a ti mesmo. Mas se estáis a vos morder e devorar uns aos outros, cuidado, acabareis por vos destruirdes uns aos outros. O fruto do Espírito
e as obras da carne. Digo-vos: deixai-nos guiar pelo Espírito, e não mais praticareis o que a carne deseja. Pois os desejos da carne são contrários ao Espírito, e os desejos do Espírito aos desejos da carne. São coisas opostas entre si, de modo que não podeis fazer tudo o que quereis. Mas se vos deixar guiar pelo Espírito, não mais estáis debaixo da lei. As obras da carne são bem patentes: prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódios, brigas, ciúme, cólera, intrigas, discussões, divisões, inveja, bebedeiras, orgias e outras coisas parecidas. Eu vos previno, como já o fiz anteriormente. Os que praticam essas coisas não tomarão parte no reino de Deus. Pelo contrário, eis o fruto do Espírito: caridade, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, doçura, autodomínio. Contra tais coisas não existe lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam suas tendências baixas com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, sigamos também o Espírito. Não sejamos vaidosos, provocando-nos mutuamente e invejando-nos aos outros. Carregar o peso uns dos outros. Irmãos, mesmo se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, ajudai-o a se corrigir, mas isso com espírito de doçura. Toma cuidado com tua pessoa. Tu também não podes ser tentado? Carregai os fardos uns dos outros, e cumprireis assim a lei de Cristo. Se alguém julga ser grande coisa quando de fato nada é, está muito enganado. Mas cada qual examine suas próprias realizações. Ele encontrará em si mesmo motivo para louvor, em vez de procurá-lo na comparação com os outros. Cada um de fato terá de carregar seu fardo pessoal. Aquele que recebe o ensino da palavra, dê uma parte de todos os seus bens a quem o instruir. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Cada um vai colher aquilo mesmo que semeia. Quem semeia satisfazendo a carne, da carne vai colher o que ela produz: a podridão. Quem semeia em vista do Espírito, do Espírito colherá o que ele produz: a vida eterna. Não desanimemos em fazer o bem. A colheita virá a seu tempo, se não relaxarmos. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente a nossos irmãos na fé. Exortação final. Vede de que tamanho são as letras que vos traço de próprio punho. Os que desejam fazer-se notados por motivos vis são os que vos impõem a circuncisão. Seu fim único é o de não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. É que nem eles, os circuncidados, observam a lei. Mas eles querem que sejais circuncidados para se gloriarem com o sinal colocado em vossa carne. Quanto a mim, que não me aconteça gloriar-me, a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ela o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois ser circuncidado ou não ser, nada importa. O que importa é ser uma nova criatura. Paz e misericórdia sobre todos os que seguem esta regra, como também para o Israel de Deus. Daqui por diante, que ninguém me aborreça, pois trago em meu próprio corpo as cicatrizes de Jesus. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vosso espírito. Amém.